Revelado, o incrível menino escravo que enfrentou 6 capatazes e transformou seu destino em 1881. O sol berreava alto no céu da Bahia em 1881, quando Joaquim, um menino de 12 anos, sentia o peso da colheita nas costas. Naquela pequena fazenda de café, os grilhões da escravidão não o impediam de sonhar. A música, sua doce e única companheira, ecoava em seu coração como um hino de resistência. O cheiro forte do café misturava-se à poeira do campo, marcando a vida amarga e dura que ele levava. Mas enquanto outros se curvavam sob os capatazes cruéis, Joaquim sentia a sanfona pulsar em suas veias. Cada acorde que tocava erguia as vozes de sua gente, entrelaçando a dor com a esperança. Sua mãe, valente e destemida, sempre lhe dizia: "Meu filho, o amor e a música são a chave que abre portas que nem imaginamos." E ela estava certa. Joaquim, porém, não sabia que naquelas cordas, a cada nota, se escondia um poder que transformaria seu destino e o de seus companheiros. Em um dia escuro, o clima pesado se refletiu não apenas no céu, mas também no coração de Joaquim. Ele assistiu, paralisado de horror, um amigo próximo ser brutalmente atacado por um dos capatazes. O grito de desespero do garoto reverberou em suas entranhas, como se perfurasse a escuridão que o cercava. Seu coração disparou, e a indignação incendiou suas veias. Era hora de mudar a história, pensou. Um plano audacioso agarrou sua mente: organizar um concerto clandestino. A ideia era clara: utilizar a sanfona para unir os irmãos na luta pela esperança. A manga verde, planta querida que eles cuidavam, tornaria-se o símbolo dessa resistência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Joaquim decidiu que a música seria seu grito de liberdade. Mas enquanto sonhava acordado sob aquela árvore frondosa que testemunhara tantos encontros, a sombra dos capatazes pairava como um pesadelo. A coragem para enfrentar os monstros que abusavam de sua liberdade era uma batalha interna constante. Ele sabia que o risco era alto. Os capatazes poderiam vingar qualquer sinal de rebelião. O que ele faria? A gratidão e o amor incondicional que sentia pela mãe, que mostrava diariamente a força que a música pode ter em tempos de opressão, ecoavam em sua mente. Na véspera do grande dia, o coração de Joaquim pulsava como um tambor. Ele sentia a energia da comunidade se acumular, urgente como a tempestade que se anunciava no horizonte. Ele se posicionou, a sanfona na mão, enquanto a esperança brotava em seu peito. O murmúrio da multidão cresceu, e, ao longe, vislumbrou as silhuetas dos capatazes se aproximando. A tocha da coragem dentro dele piscava entre o medo e a determinação. O que ele escolheria fazer? Lutar ou se esconder? O som das notas se intensificou, e o destino de Joaquim e sua canção estava prestes a colidir de forma explosiva. As batidas do seu coração ecoavam como as esperanças que se arriscavam em busca de liberdade. O que aconteceria a seguir? A sanfona de Joaquim começou a tocar, e a melodia se espalhou como vento forte entre os troncos das árvores. As notas, carregadas de emoção, atingiram os ouvidos daquelas almas cansadas, despertando nelas uma coragem adormecida. Ele sentiu a energia pulsante em cada acorde, como se suas próprias veias vibrassem em sincronia com a música. Cada homem e mulher ali, ouvindo seu canto, compartilhava um pedaço de sua dor e esperança. Os olhares estavam fixos nele, como se ele fosse a centelha de algo maior. Sentiu o peso da responsabilidade em sua juventude, mas também a força que emanava da união daquelas vozes. Ele tocou cada acorde como se fosse uma promessa. Aquela música seria o início do fim para a opressão, ou ao menos uma declaração indomável de resistência. E então, a sombra dos capatazes se fez presente de fato. A firmeza do som que brotava da sanfona começou a ser ofuscada pelo ruído de botas pesadas se aproximando. Joaquim respirou profundo, tentando engolir o pânico que ameaçava entorpecer sua sanfona. "Desça essa sanfona, garoto!" gritou um dos capatazes, um homem de olhar cruel, sempre sedento por poder. O desdém nas palavras dele era palpável e um frio cortante percorreu a espinha de Joaquim. Mas a música já havia tomado posse daquela tarde. Ele manteve os dedos firmes nas teclas, determinado a não deixar que o medo silenciasse.
As notas soavam mais altas agora, como um grito que desafiava as correntes que os prendiam. Cante, Joaquim! Cante para nós! A multidão começou a clamar, e a cumplicidade se fez ainda mais forte. O menino sentiu os raios de um futuro inteiro sussurrando em sua mente, enquanto suas esperanças dançavam junto à melodia. Com isso, seus dedos pressionaram as teclas com mais força. Não só escravos. Nós somos seres humanos. As palavras escaparam de sua boca como um eco de um espírito ancestral, e com elas a coragem disparou em seu peito. A resistência estava ali, viva e pulsante. Os capatazes pareciam hesitar, confundidos com a ousadia daquelas vozes unidas. Era um espetáculo raro frente à brutalidade, a música clamava por dignidade e liberdade. Joaquim não estava só. Suas mãos estavam repletas de todos que almejavam mudança, e o poder da música transbordava, pintando no ar um quadro de insurgência. Mas a cada segundo, a tensão aumentava. O capataz mais próximo, um homem de espírito violento, avançou com raiva, incapaz de conter a fúria que o dominava. Parem essa palhaçada! Ele brandiu um chicote, ameaçando desferir uma segunda vez se a música não cessasse. Os corações da comunidade estouraram em temor, uma onda de ansiedade evidenciada nos rostos pálidos. Aquele momento parecia suspenso no tempo. Joaquim, em um ato de pura bravura, olhou nos olhos do capataz. Ele não sabia, mas ali estava o momento que poderia mudar tudo. Quando o mundo gira, pergunta-se: o que você fará neste instante? Continuem cantando. Sua mãe gritou, com todas as forças. E ali estava a força que ele sempre buscou. Joaquim sorriu e decidiu que era hora de levar a luta para além da música. O que poderia acontecer a seguir? Era hora de tomar uma decisão, e ele sabia que essa escolha poderia mudar o destino de todos. Ao fundo, o canto ressoava mais forte, e uma nova chama acendia em sua alma, mas o capataz estava mais próximo, e a tempestade prestes a se formar era de uma fúria que Joaquim não poderia prever. Ele sentiria na pele o peso de sua escolha? A música o salvaria, ou sucumbiria ao poder da opressão? Os dias seguintes emergiriam todos em desafios inesperados. E a coragem de um menino poderia acabar se revelando uma força sem precedentes. As notas da sanfona ainda flutuavam no ar, vibrando com uma força inexplicável. Cada acorde tomava um novo significado, uma promessa de mudança que pairava sobre aqueles rostos cansados. Joaquim sentia seus dedos dançarem pelas teclas, mas o olhar feroz do capataz se fixava nele, como uma flecha prestes a ser disparada. Cale-se, seu moleque! O capataz proferiu a ordem com um tom de desprezo que fazia o coração de Joaquim disparar. Mas ele já não era mais aquele menino assombrado pelo medo. A música, a energia, a força daqueles que estavam ao seu redor lhe conferiram um tipo de coragem que ele nunca soubera que possuía. Ele fechou os olhos por um instante, sussurrando a si mesmo que não estava sozinho. A multidão se agitou, unindo-se ao canto de Joaquim. Nós somos livres! Nós somos livres! A frase ecoava como um mantra, reverberando nas almas que estavam pressionadas sob o peso da opressão. O capataz hesitou, claramente confuso com a audácia daquela resistência. Mas o momento de incerteza não durou muito. Com um movimento brusco, ele se aproximou mais, estendendo o braço, pronto para golpear. Joaquim percebeu que a sanfona não era apenas um instrumento. Ela era um meio de conexão, um grito de resistência que pulsava nas veias de cada um ali presente. Sem sequer pensar, ele aumentou o ritmo da música, suas mãos se movendo mais rápido, cada nota ardia com a intensidade de seu desejo por liberdade. A luta é nossa! Os sentidos de todos permaneceram aguçados, como se o tempo tivesse desacelerado. Joaquim sentiu a energia crescente, sentiu o calor da determinação de cada indivíduo ao seu redor preenchendo o espaço, e uma onda de fúria tomou conta da multidão. De repente, uma mulher idosa na frente, com olhos que brilhavam como estrelas, levantou as mãos. Vamos juntos! Era a centelha que faltava. Ao som de sua voz, a resistência se inflamou ainda mais. Joaquim! Joaquim! A multidão entoava o nome dele como um arremesso de força contra a tirania, criando um rugido ensurdecedor que fazia as árvores ao redor tremerem. A fúria do capataz escaneava os olhares aflitos, mas a união daquela comunidade parecia torná-los indestrutíveis. Ele permitiu que a música fluísse. Não era apenas um ato de bravura, mas um grito de esperança. Então, Joaquim fez algo inesperado, olhou diretamente para o capataz e, com um sorriso no rosto, desafiou-o. Um momento de silêncio antes do impacto. Se você quer me silenciar, venham todos juntos então.
Venham e vejam o que somos capazes. Os capatazes hesitaram, sem saber como reagir à força de um espírito indomável. Era como se a música e a coragem se entrelaçassem em um só, formando uma resistência que se expandia além da mera sobrevivência. Quando o capataz finalmente tomou uma atitude e ergueu o chicote, um sopro de determinação passou pela multidão. Ele hesitou e, nesse momento, um fragrante de esperança preenchia o ar, a determinação ardente de todos ali se tornando um escudo invisível. Joaquim sabia que estava fazendo história. Uma história que não apenas lhe pertencia, mas que pertencia a todos aqueles que sonhavam em ser livres. No fundo de seu coração, uma ideia começou a tomar forma. Não bastava apenas resistir. Era hora de transformar o cenário, de reunir ainda mais corações para a luta. E, naquela tarde dourada, enquanto as sombras se aproximavam, ele fez uma promessa a si mesmo e à sua gente. A luta estava apenas começando. Ao mesmo tempo em que os capatazes hesitavam, Joaquim visionou um caminho à frente. Mas ele sabia que cada passo iria desencadear consequências que poderiam alterar tudo de uma vez. O que estava por vir poderia ser dramático, mas se a música tivesse um poder, qual seria o seu próximo movimento? A revolução não estava apenas nos acordes, mas na coragem de se levantar e desafiar o que estava por vir. A energia vibrante da multidão se intensificou. Ao notar a hesitação dos capatazes, Joaquim decidiu que era aquele o momento de agir. Com a sanfona em suas mãos, sentiu a música pulsar mais forte, como o batimento do coração de cada pessoa ali presente. Ele não sabia se era o medo ou a coragem que dominava sua mente, mas a necessidade de mudança se afigurava mais forte do que qualquer obstáculo. Se nós nos unirmos, seremos imbatíveis. Ele gritou, e suas palavras cortaram o ar como flechas de esperança. A mulher idosa começou a dançar, sua figura frágil girando em movimento apaixonado, e logo os jovens a acompanhavam, seus corpos se movendo em sincronia com a música. Cada batida da sanfona fazia ecoar a liberdade que todos ansiavam. Joaquim notou que outros começaram a se juntar, criando uma espécie de corrente humana, todos se apoiando uns aos outros, formando um escudo contra a opressão. O capataz, visivelmente alterado pela cena, reuniu seus capangas. Voltem! Voltem agora, ele ordenou, mas sua voz tremia, como se a própria autoridade que tentava exercer estivesse se desmoronando aos seus pés. Joaquim virou-se para a multidão e sorriu. Não vamos deixar que o medo nos pare. Lembrem-se, cada um de nós tem uma história que grita por liberdade. Vamos lutar, não só por nós, mas por todos que não podem lutar. As palavras de Joaquim acenderam uma luz nos olhos dos presentes. Foram lembrados de suas próprias batalhas, das promessas quebradas, dos sonhos esquecidos. Assim como um incêndio nas matas secas, a determinação crescia, avassaladora. O rugido do povo enchia o espaço, transformando as notas da sanfona em um hino de resistência. Se eles não se afastam, vamos para cima. Um homem muscular gritou do fundo. Joaquim intuía que enfrentar os capatazes era arriscado, mas a adrenalina pulsava dentro dele. Ele sabia que essa era uma chance que poderia não se repetir. Com um gesto devoto, ele chamou todos para cima. Vamos juntos! O grupo avançou, como uma onda, em direção aos capatazes. Foi um movimento inesperado, mas a força era irresistível. A música não parava, cada nota ecoando a audácia da resistência. O capataz, percebendo que a situação fugia ao seu controle, levantou o chicote mais uma vez. Mas antes que pudesse desferir o golpe, a multidão gritou em uníssono, um som que parecia atravessar qualquer diferença. Liberdade! Liberdade! Entre a fúria e a esperança, Joaquim viu uma mulher que ele reconheceu. Raquel, sua amiga da infância, estava ali, com lágrimas nos olhos. A força dela detonou uma nova onda de coragem. Ele correu até ela, e juntos levantaram os braços, convidando todos a resistir. Mas o desfecho não seria simples. O capataz, completamente fora de si, ordenou que os outros se preparassem para agir. O pânico poderia se instalar, mas eles eram mais do que aterrorizados trabalhadores. Eram homens e mulheres determinados, prontos para se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. E, frente àquela adversidade, um sentimento profundo surgiu, a certeza de que a luta não terminaria ali. Afinal, o que significava liberdade sem coragem? Joaquim estava prestes a descobrir que um ato de bravura poderia desencadear mudanças muito maiores do que ele poderia imaginar. No fundo de seu ser, um novo desafio se formava, um caminho que poderia levá-lo a confrontar não apenas os capatazes, mas todo um sistema opressor. O capataz, tomado pela fúria, abriu caminho para algo imprevisível.
O que ele faria em seguida poderia mudar tudo com um golpe, iniciando uma verdadeira revolução. A retórica da música poderia ser apenas o começo. A batalha estava apenas aquecendo, e todos sabiam que não havia como voltar atrás. A história estava prestes a se reescrever. A tensão no ar era palpável enquanto o capataz, com o rosto contorcido pela raiva, abaixava o chicote. Joaquim sentiu o coração acelerado, mas suas mãos seguravam a sanfona com firmeza, como se a música pudesse criar um escudo invisível contra o medo que tentava infiltrá-lo. Com um gesto decidido, ele ergueu a sanfona e tocou uma melodia vibrante, tão forte que fazia a poeira subir do chão. Os olhares se cruzaram e no rosto de cada um havia uma mistura de determinação e desespero. A mulher idosa, que há pouco dançava, agora se aproximava de Joaquim. Com um sorriso de quem já havia vivido muitas batalhas, ela sussurrou: "A música é a nossa arma, meu filho." Ao ouvir isso, Joaquim percebeu que a melodia não era apenas um fundo sonoro, era a essência da luta, a voz que poderia levar seus gritos de liberdade até onde os olhos não podiam ver. Ele intensificou a música, e o ritmo rápido fez com que as pessoas começassem a dançar novamente. As vozes ecoavam em uníssono, como um coral de almas unidas por um único propósito. Os capatazes, confusos diante daquela reação, hesitaram. Mas o capataz mais experiente avançou, arrastando seu chicote. "Vocês não têm poder. Voltem, ou sofrerão as consequências." Gritou ele, tentando recuperar o controle, mas a força do povo era implacável. "Não temos mais medo." Uma mulher gritou, sua voz vibrando nas paredes do campo. "Estamos aqui para lutar por nossa dignidade." Com isso, Joaquim se precipitou para a frente da multidão, cercado pela energia que pulsava ao seu redor. Olhando para cada rosto, ele viu coragem. Ele viu Raquel, os olhos cheios de fogo. Viu a mulher idosa, que ainda dançava. E viu suas próprias lágrimas misturadas à poeira. Agora! Ele ordenou com fervor. A multidão começou a se mover, seus corpos se unindo como um só. O capataz, percebendo a intensidade, hesitou mais uma vez. Joaquim, em um ato impulsivo, deu um passo à frente, segurando a sanfona com ambas as mãos. "Nós não vamos recuar. Essa é a nossa recuperação." E assim, eles avançaram. Foi um momento mágico, como se a música estivesse os guiando por um caminho de transformação. Foi ao mesmo tempo caótico e belo. A multidão girou em um ritmo frenético, como se dançasse para a liberdade. Os capatazes, pegos de surpresa, começaram a recuar. Naquele instante, Joaquim sentiu, pela primeira vez, que eram eles quem tinham o controle da situação. O poder estava nas mãos do povo, e a esperança não era mais um sonho distante, mas algo palpável e próximo. Mas, no calor da batalha, uma sombra se aproximou, um capataz com um olhar decidido. Ele levantou o chicote mais uma vez, e Joaquim percebeu que aquele poderia ser um momento crucial. Se ele não contivesse o golpe, a onda de esperança que crescerá naquele dia poderia se desfazer em instantes. A multidão se silenciou em um único momento de expectativa. Joaquim, com o coração na garganta, continuou a tocar. E no exato instante em que Chicote descia, sua sanfona ressoou uma nota vibrante que rivalizava com qualquer grito. "Não!" Ele gritou, aguardando o impacto. Mas, como uma colmeia ouvindo o chamado da rainha, a multidão uniu suas vozes em um grito ensurdecedor. "Não ao medo!" E foi no auge daquela união que o capataz hesitou, incerto de suas ações. O que aconteceria depois daquele instante imortal? O destino de todos ali presentes estava prestes a ser decidido, e o tempo parecia parar. A pergunta pairava no ar, uma dúvida que insistia em ser respondida. O que significava lutar verdadeiramente por suas histórias? A tensão transformou-se em um silêncio tão profundo que todos puderam ouvir seus próprios corações batendo. Joaquim, ainda com a sanfona nos braços e o olhar fixo no capataz, estava preso entre a música e a realidade. O chicote pairava no ar como uma sombra inquieta, e em sua mente, a melodia parecia gritar: "Lute! Mantenha-se firme!" O capataz, quem sabia, estava se debatendo entre o medo e a fúria. Os homens ao seu redor, antes tão resguardados pelo poder e pela violência, agora pareciam frágeis diante daquela onda de coragem que invadia o campo. Um por um, os capatazes vacilavam. Joaquim sentiu uma onda de esperança invadir seu peito. Quem diria que sua música teria esse poder? Ele não era apenas um garoto com uma sanfona, mas um porta-voz da liberdade. E se a música podia ser a arma, ele estava decidido a usá-la até o fim. Ele olhou para Raquel, cuja coragem brilhava como um farol.
Ela balançou a cabeça em aprovação, e isso deu a Joaquim a força que ele precisava. Pessoal, vamos juntos! Ele gritou. A nossa luta é por dignidade e felicidade. Se temos coragem, podemos tudo. E mais uma vez, a multidão respondeu como uma só voz. A sanfona de Joaquim tocou um novo ritmo, mais rápido e fervoroso. Era um chamado à ação, um convite para se libertar daquela opressão. As pessoas começaram a se mover, formando uma onda de energia e determinação. O medo foi transformado em uma dança frenética, onde os corpos se entrelaçavam em uma coreografia de resistência. No entanto, algo mudou nos olhos do capataz. Ele estava perdendo o controle, e seu orgulho ferido levava a uma fúria cega. Agarrou o chicote com força e, em um movimento rápido, ele avançou na direção de Joaquim. Era um movimento decidido, um golpe iminente que parecia pronto para consumir a esperança recém-nascida. Mas, antes que o chicote pudesse atingir seu alvo, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa, que ainda dançava em meio àquelas vozes vibrantes, deu um passo à frente. Levantou as mãos com uma agilidade surpreendente, com a força de quem já havia enfrentado o mundo, gritou: "Vocês não vão nos calar. Nós somos um só." O capataz, paralisado perante aquela imagem de resiliência, hesitou novamente. Suas palavras de comando se perderam na brisa, enquanto o conjunto de danças e gritos força-o a avaliar não apenas sua posição, mas o que realmente significava ser um capataz. A cena estava se desenrolando diante dos olhos de todos como um drama antigo, onde a fragilidade do opressor era exposta pela determinação dos oprimidos. Enquanto Joaquim observava, os olhares da multidão se voltaram para o capataz, e a energia da música e do movimento cercaram como um manto. O rosto do homem, antes tão cheio de raiva, agora exibia uma sombra de dúvida. A esperança era palpável, quase física. Agora, Joaquim, a chance é nossa! Raquel gritou, seus olhos radiantes. Ele respirou fundo e tocou com todo o seu coração. A melodia subiu, vibrando no ar e reverberando nas almas dos presentes. Era o momento de se perder e se encontrar ao mesmo tempo, a questão de um destino selado ou reescrito. Mas, antes que a música pudesse ser seu clímax, um grito distante cortou a atmosfera, uma voz conhecida que tão rapidamente se transformou em um eco familiar. Joaquim! O coração de Joaquim disparou. Aquela voz era a de seu irmão. O que estaria fazendo ali? A imagem do garoto que sempre o acompanhou atravessou sua mente como um fantasma do passado. Seus olhos encheram-se de lágrimas. A cada nota que ecoava, uma nova expectativa se desenhava. Naquele instante, a batalha não era apenas física, mas de laços, de histórias não contadas e de reencontros. O que seria aquilo? A união do passado e presente vislumbrava-se como uma luz no fim do túnel. Estava começando uma nova fase na luta de Joaquim e de todos ali. A pergunta pairava no ar novamente. Quem ainda poderia estar lutando por eles? Que revelações o futuro guardava para este dia que mudaria suas vidas para sempre? O eco do grito se espalhou, reverberando na mente de Joaquim como uma tempestade de sentimentos. Ele não podia acreditar que seu irmão, Miguel, estava ali, no meio daquela luta desesperada. Era como se, em meio a toda aquela confusão, a vida o tivesse devolvido algo que ele achava perdido para sempre. Joaquim! Olhe para mim! A voz de Miguel penetrava a multidão, carregada de emoção e urgência. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas, refletindo a tensão do momento. A sanfona interrompeu sua melodia, e o mundo ao redor pareceu parar. Miguel, então com o rosto marcado pelas dificuldades da vida, havia se tornado um jovem forte, mas a expressão que trazia era de algo mais profundo, um desejo genuíno de liberdade. Com um movimento decidido, Joaquim começou a caminhar em direção ao irmão, a música gradualmente voltando como um mantra. Miguel! Aqui! Ele não conseguia entender como o pequeno garoto que um dia brincava ao seu lado estava agora ali, no centro de uma revolução que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas o capataz, inquieto, percebeu a virada dos ânimos. O semblante tenso e agressivo tinha um brilho de pânico. Ele agora olhava não apenas para Joaquim e Raquel, mas para todos aqueles que, juntos, pareciam inabaláveis. A mulher idosa ainda estava à frente, desafiando-o com seu olhar firme. A multidão se unia, e, em instantes, Joaquim percebeu que não eram apenas estranhos em luta, mas uma verdadeira comunidade, uma família em busca de dignidade. A tensão se dissipava, mas a fúria do capataz não ia recuar tão facilmente. Ele gritou algo inaudível, porém ameaçador. Em um impulso, Joaquim se virou para Miguel, sentindo uma urgência crescente.
Você não deve estar aqui. É perigoso. E você acha que eu deixaria você lutar sozinho? Nunca. Miguel respondeu, sua voz ressoando com a força de um irmão que estava decidido a não ser deixado para trás novamente. Os corações acelerados da multidão pulsavam como um só. Joaquim voltou a tocar a sanfona, agora mais determinado. As notas hipnotizavam, cada timbre trazendo à tona a coragem de quem já não tinha nada a perder. Enquanto isso, Miguel se juntou a Raquel, formando uma barreira entre Joaquim e o capataz. Não vamos nos deixar derrubar. Juntos, somos mais fortes. Raquel bradou, erguendo punhos cerrados que refletiam determinação e proteção. As palavras de Raquel ecoaram e se espalharam, alimentando a chama da revolta. Joaquim sentiu um turbilhão de emoções. Era a força da resistência e o reconhecimento de que, por trás de cada rosto naquela multidão, havia histórias de dor, esperança e um desejo profundo por liberdade. O capataz, irado, chamou seus homens. A tensão aumentou. Joaquim sabia que o momento da verdade se aproximava. Agora é a hora. Ele exclamou, e todos se movimentaram, prontos para a ação. A música clamava por liberdade, ecoando na atmosfera. Irmandade é a nossa força. Parecia gritar a multidão. Quando o capataz finalmente fez o primeiro movimento agressivo, um grito coletivo se ergueu. Era um grito de união, de coragem e liberdade. Joaquim e Miguel, juntos, e Raquel ao lado, se prepararam para o que estava por vir. Mas, antes que o choque acontecesse, uma sombra emergiu do campo, uma figura que parecia ter surgido do chão, interrompendo a ordem estabelecida de maneira inesperada. A multidão ficou em choque, e todos os olhares se voltaram novamente. Quem era aquela pessoa? O que poderia acontecer agora, nesse momento decisivo, em que tudo parecia pender para um lado ou para outro? A figura que havia surgido do campo, antes um mero borrão distante, agora revelava-se com clareza. Era uma jovem, um pouco mais velha que Miguel, com os cabelos desgrenhados e uma determinação irrefriável em seus olhos. Joaquim mal podia acreditar. Era Ana, a garota com quem Miguel havia sonhado durante tantos anos, uma amiga da infância que também havia sido puxada pelas correntes da opressão. O que você está fazendo aqui? Joaquim perguntou, o coração apertando-se pela mistura de surpresa e preocupação. Ana respirou fundo, seu olhar firme atravessando a multidão. Eu não podia ficar parada. Essa luta é minha também, Joaquim. Não sou mais aquela menina frágil, disse ela com uma voz robusta, quase desafiadora. A multidão começou a murmurar, um misto de admiração e confusão. Como aquela garota, que todos pensaram estar perdida, poderia estar ali, na linha de frente? O capataz, atônito, hesitou por um momento, mas a fúria logo retomou seu lugar. Ele se adiantou, um verdadeiro leão prestes a atacar. Vocês acham que isso é um jogo? Vocês vão se arrepender! Gritou, mas a multidão não se deixou intimidar. Não temos mais a perder! Gritou Raquel, enquanto agarrava a mão de Ana. Joaquim deixou que suas emoções transbordassem através da sanfona, seus acréscimos agora mais intensos e urgentes. A música subia, unindo os corações dos presentes, cada nota dançando como uma chama viva no ar. Em meio a todo aquele fervor, Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou dos sonhos de infância, das promessas que fizera Miguel sobre proteger aqueles que amava. Agora, mais do que nunca, era hora de dar um passo à frente, de arriscar tudo. É hora de lutar pela liberdade. Por cada um que já caiu, por cada um que ainda espera. Juntos, somos invencíveis! Exclamou Joaquim. As palavras vibravam, e a multidão ripostou com gritos de apoio. Então, Miguel olhou para Joaquim e Ana, e sua voz soou como um chamado. Vamos nos unir. Cada um de nós tem uma história para contar. Não estamos sozinhos. A energia foi como um combustível, acendendo um fogo de determinação. O capataz percebeu que estava perdendo o controle. Chamou seus homens, mas era tarde demais. O pânico crescia entre suas fileiras quando a multidão começou a avançar, incapaz de recuar. Ana se posicionou à frente, seu olhar ardendo com um fervor que Joaquim jamais vira antes. Ela trouxe uma pequena pedra do chão, ergueu e gritou: "Essa é nossa terra. E o que é nosso nunca será tirado de nós." Foi um grito que cortou o silêncio como uma faca, e todos na multidão começaram a erguer suas mãos, suas vozes formando um coro de resistência. Joaquim sentiu uma onda de emoção.
O que antes era apenas luta ou desespero agora se tornava algo maior, um movimento de resistência coletivo, uma revolução que pulsava em cada um deles. Mas, em meio à crescente multidão, algo inesperado aconteceu. Um dos capatazes, sentindo-se cercado, teve um momento de hesitação. Em uma fração de segundo, ele olhou para os rostos determinados que tinham o poder de desmantelar todo o seu domínio. O que ele faria? A escolha poderia mudar tudo. A pergunta pairava no ar, uma expectativa palpável. Joaquim sabia que o desfecho começava a se desenhar. Mas o que aconteceria? A união seria suficiente? O clima estava tão carregado de expectativa que parecia que até o vento tinha silenciado. As vozes da multidão ecoavam como um tambor, ressoando esperança e coragem. Joaquim se virou para Ana, seu coração pulsando forte. Era como se o mundo ao redor tivesse se tornado pequeno, limitado àquele instante, àquela luta. Mas a hesitação do capataz não durou muito. Ele, percebendo a força daquele grito de liberdade, agarrou sua arma com firmeza, o rosto vermelho de raiva. Contudo, o que deveria ser um ato de opressão virou um reflexo de desespero. As pessoas ao redor se moviam, e o medo agora fazia parte da coragem que crescia ali. Vocês não podem se levantar contra mim. Eu sou a lei. Ele bradou, mas seus olhos vacilaram, sem saber ao certo se a força que exercia ainda tinha peso ou se estava sendo tragado pela determinação coletiva. Raquel puxou Ana para mais perto. Suas mãos unidas estavam quentes e firmes, como se a energia dela se fundisse numa só. Nós não temos medo de você. O medo é uma corrente que quebramos aqui e agora. Gritou Raquel, com uma voz tão potente que Joaquim quase a ouviu no fundo de sua alma. Com um movimento rápido, Miguel se adiantou, o rosto iluminado pelo fervor da luta. Essa não é uma questão de leis ou ordens. É uma questão de vida. Cada um de nós vale mais do que qualquer punho de ferro. E enquanto falava, Joaquim sentia seu coração vibrar em uníssono. A felicidade e o medo dançavam juntos dentro dele. A multidão estava tomada por uma onda de força. Gritos de clamor e determinação preencheram o ar. O capataz, mesmo em sua violência, começava a perceber como as correntes que unem oprimidos podem se transformar em cordas que os sustentam, e como a revolta, mesmo instigada por um suposto governante, pode se moldar em liberdade e esperança. Com um último olhar, o capataz estava prestes a atacar, mas algo mudou em sua expressão. Uma fração de dúvida, uma fagulha de consciência. Ao mirar a arma, ele hesitou. Os olhares dos trabalhadores, cada um com sua história, com suas dores, se fundiram nele. Vá embora. É a sua chance. Alguém gritou, e essa única frase ecoou como um feixe de luz a me dar o caos. Joaquim, em sua sanfona, tocou um acorde grave, marcando o momento com uma música que parecia massagear a tensão que pairava no ar. O capataz estava no centro do redemoinho que ele mesmo ajudou a criar. Então, o inesperado aconteceu. O capataz, em um ato quase invisível de fraqueza, abaixou a arma, sua mão tremendo. Eu não posso continuar assim, murmurou, agora mais visível do que nunca também aos seus companheiros, aqueles que incessantemente o viam como defensor da opressão. Era como se uma barreira se quebrasse. As pessoas, atonitas, começaram a murmurar. Era uma revelação não só para aqueles que lutavam, mas também para quem havia sido sua inimiga. A multidão se acalmou momentaneamente, a música de Joaquim se transformando em um leve sussurro. Mas a transformação do capataz não era a única que estava em jogo. Ana, então, confirmou seus instintos. Estamos prontos para criar uma nova história. E você pode ser parte dela. A multidão voltou a vibrar, embora um novo dilema surgisse. O caminho seria livre ou ainda teriam que lutar mais? Joaquim sentiu que a história de todos ali estava mudando, mas a pergunta permanecia. O que aconteceria se aquele capataz decidisse se unir a eles, em vez de ser um adversário? A escolha era dele, e a multidão parecia segurar a respiração, em um crescendo que poderia levar a um novo amanhecer ou a um desfecho trágico. O que viria a seguir? O silêncio no campo era eletrizante. Joaquim sentiu seu coração pulsar forte enquanto o capataz, com os olhos marejados, lutava com sua própria decisão. A multidão esperava, unida, seus olhares fixos no homem que um dia representou a opressão. Mas agora havia uma possibilidade, um vislumbre de esperança que fazia a música ecoar ainda mais forte. Eu não posso continuar assim, repetiu o capataz, sua voz agora quase um sussurro. Ele olhou para as almas diante dele, homens e mulheres que, até aquele momento, eram apenas números em suas ordens.
Agora, eram vidas repletas de sonhos, de medos, de coragem. Vá embora. Você ainda pode mudar. Miguel gritou, a determinação refletida nas feições de todos. Aquela palavra, mudar, parecia um chamado, um convite ao capataz para ser parte da transformação. A tensão ainda pairava no ar, como o cheiro da tempestade prestes a estourar. Joaquim, com a sanfona em mãos, continuava a tocar. Ele sabia que a música tinha o poder de unir, mas também de libertar. Com cada nota, ele pedia que o capataz escutasse, não com os ouvidos, mas com o coração. Uma nova história pode começar para todos nós, disse Ana, aproximando-se. Com um olhar firme, ela completou, não importa o que você fez. O que importa é o que você pode fazer agora. Nós podemos construir um futuro juntos. Suas palavras foram como uma luz, refletindo nas esperanças escondidas de cada um. O capataz hesitou, e então, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Aquela foi a primeira vez que Joaquim viu vulnerabilidade naqueles que haviam sido seus opressores. Eu não sabia. As palavras saíram roucas, cheias de arrependimento. Acreditava que o poder era tudo. Agora, o poder estava nas mãos daquelas pessoas, e a mudança era palpável. O murmúrio da multidão se fortaleceu, como o som de um rio que corre rapidamente, trazendo vida. Joaquim sentiu em seu interior que aquele momento era único. Ele parou de tocar e, com todos os olhos voltados para ele, disse: todos nós somos capazes de mudança. Nem você, nem nós estamos presos ao nosso passado. A liberdade nunca é um fardo, mas uma escolha. E assim, uma onda de murmúrios começou a se formar. Juntos! Juntos! Repetiam as vozes, incorporando a ideia de que os opressores podiam se tornar aliados. A música de Joaquim, que antes falava de resistência, agora entoava uma nova melodia, a da reconciliação. Movido por essa nova energia, o capataz começou a recuar. Ele atirou o chicote ao chão, fazendo-se desfazer em uma promessa de que a opressão não teria mais espaço ali. Se vocês me aceitarem, eu prometo lutar ao lado de vocês. Não contra vocês. Declarou ele, agora mais confiante. O murmúrio da revolta foi lentamente substituído por gritos de aceitação. Liberdade! Liberdade! Ecoou de novo, mas agora, não eram vozes errantes, mas uma celebração de união. Os corações batiam como um só. Joaquim e seu irmão se abraçaram, e Ana juntou-se a eles, formando um laço inquebrável. As lágrimas de uma nova liberdade se misturaram sob o céu claro da Bahia. Ali, naquele campo, havia não só a superação de um capataz, mas o renascimento de uma comunidade inteira. As histórias que antes eram narradas à sombra do medo agora se tornavam cantigas de esperança. Com a música ainda pulsando em seu coração, Joaquim sabia que o futuro não seria fácil, mas que eles agora estavam juntos nisso. Eles não eram apenas sobreviventes, mas forjadores de um novo caminho. Joaquim sorriu ao olhar para a multidão. Cada rosto refletia um propósito renovado. O amor e a música, como sua mãe sempre dissera, realmente eram as chaves que abriram portas. A luta poderia até continuar, mas cada dia mais seria um passo rumo à liberdade e à dignidade. Uma libertadinha de coração a milhão, como um carnaval vibrante, dançava entre eles, e a sanfona, agora, só tinha acordes de celebração. E, assim, a história de Joaquim e sua comunidade se tornava um marco, uma história a ser contada e recontada, que ecoaria por décadas. Aqueles que foram um dia oprimidos agora se tornariam os defensores da liberdade. A revolução começou não com força, mas com a música e o amor incondicional que uniu corações. Então, se você acredita na força das histórias, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte dessa jornada de transformação.